Eu sou o professor Ribeiro e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso assunto de hoje vai ser funções da linguagem. Nós temos aí a figura de duas pessoas conversando. Nos balãozinhos elas estão se comunicando. Um diz: "Olá, meu amigo, como vai você?" Ou "Tudo bem?" O outro diz: "Comigo está tudo bem, e você?" Então existe um momento de comunicação, uma situação comunicativa. Em todo momento de situação comunicativa, nós temos a cada mensagem, a cada linguagem, nós temos uma função, tá? Seja ela falada, seja ela escrita, ou seja ela através de sinais. Cada função tem um nome. Antes de iniciarmos o assunto, é importante lembrarmos quais são os elementos da comunicação, pois as funções da linguagem estão diretamente ligadas a eles. Existem 6 elementos fundamentais da comunicação que foram identificados e divididos por um linguista chamado Roman Jakobson para análise de produção de texto, após ele ter mapeado a comunicação humana. Os 6 elementos da comunicação são o emissor, o receptor, a mensagem, a referência ou contexto, o canal e o código. Cada um desses elementos terá uma função específica, ou seja, para cada elemento haverá uma função da linguagem relacionada. Vamos relembrar aqui os elementos da comunicação. Nós temos o emissor da mensagem. É aquele que fala e aquele que emite a mensagem. O receptor da mensagem é aquele que ouve, é aquele que recebe aquela mensagem. O canal é o meio físico onde ocorre a comunicação. Por exemplo, em uma conversa pessoalmente, o canal é o ar. Temos vários tipos de canais, pode ser o canal de rádio, canal de televisão, tá certo? A mensagem é o conjunto de enunciados que formam a comunicação. Códigos são um sistema de fala que é utilizado pelos falantes, ou seja, a língua. A língua inglesa, a língua portuguesa, a língua japonesa são códigos, tá? Contexto é o conteúdo, o assunto da mensagem propriamente dita. Correspondência entre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Lembra que eu falei lá na frente que cada elemento da comunicação corresponde a uma função da linguagem. Por exemplo, o emissor ele está relacionado à função emotiva. O receptor está relacionado à função apelativa. O referente está relacionado à função referencial. O canal relacionado à função fática. E a mensagem relacionada à função poética. E o código relacionado à função metalinguística. Então, o que são as funções da linguagem? As funções da linguagem são recursos comunicacionais que atuam de acordo com o objetivo do emissor, dando ênfase à mensagem que está sendo transmitida e em volta do contexto da comunicação que está acontecendo. Roman Jakobson dividiu as funções da linguagem em 6. Primeira, função poética, depois tem a função fática, a função conativa, a função emotiva, a função metalinguística e a função referencial. A primeira das funções, nós vamos falar da função referencial ou conativa. A função referencial ou denotativa tem por finalidade anunciar, referenciar e informar. Então é centrada no assunto que está sendo transmitido, ou seja, reflete um fato de forma clara e objetiva, sem jogos de palavras. É a informação de uma realidade. O objetivo maior da função referencial ou denotativa é informar. Lembre-se sempre disso, informar. Temos aqui a imagem do Diário do Pará, um dos jornais de bastante circulação no nosso estado, que ele tem como notícia: servidores do estado prometem parar hoje. Então temos aí um exemplo de função referencial,
O objetivo tão somente é informar. As revistas também são grandes meios de comunicação que usamos no dia a dia. Ela também tem a função referencial de informar, ou seja, nela estão contidos fatos da realidade e aquele que o leitor precisa conhecer. Temos aqui um exemplo de função referencial de forma televisiva. Nosso Jornal Nacional, que nós todos os dias vemos nas nossas televisões. Função referencial. Aqui temos uma transmissão de rádio. Vejam que eles estão todos reunidos com microfones, mas não estão sendo filmados. Essa comunicação está sendo feita e chega até o emissor através de ondas de rádio, onde passam as notícias, os programas que nós costumamos ouvir nas rádios. Também chama-se função referencial. Característica da função referencial. Primeiro, a linguagem. Não há rodeios, é uma linguagem simples e original de forma direta. São as linguagens dos jornais, claro, né? Nos jornais não existe rodeio nenhum. Eles vão direto na informação, é uma informação simples, original de forma direta. Não existe nenhuma marca do emissor, ou seja, nenhuma emoção, nenhum sentimento. É a informação propriamente dita. O discurso. A presença da terceira pessoa do discurso, ele ou ela. Tá? Quando a terceira pessoa do discurso é ele ou ela, nós estamos falando de outras pessoas, de outras coisas, de outros acontecimentos. Portanto, não tem a figura do eu, que vamos ver na função emotiva. Informação. A mensagem é transmitida de forma clara e objetiva. Não tem rodeios, é bem direta. O contexto. É baseado em dados concretos e fatos. A função referencial é encontrada em textos técnicos, notícias, em reportagens jornalísticas, artigos científicos, textos religiosos, correspondências comerciais, documentos oficiais, livros didáticos, etc. Como exemplo de função referencial da linguagem, nós temos aqui de novo um jornal, o Estado de São Paulo, onde vocês percebem notícias atuais, percebem a forma objetiva e direta de se transmitir a mensagem, a informação. Nós temos aí só informação, não temos emoção nem sentimentos. É a linguagem em terceira pessoa também. Vamos passar para outra função agora. É a função emotiva ou expressiva. Função emotiva ou expressiva. Para início de conversa, nós já vemos aqui na ilustração um texto abraçando uma pessoa. Isso expressa realmente a emoção e o sentimento. O que não tinha na função referencial vai ter agora na emotiva, que são os sentimentos, as opiniões e as emoções. O nosso amiguinho aqui, amei. Olha, ele é um exemplo de uma expressão sentimental, uma emoção, certo? Então nós temos aí uma função emotiva da linguagem. A função emotiva da linguagem ou expressiva é centrada naquele que envia a mensagem, ou seja, o emissor. O objetivo dessa função é expressar emoções, sentimentos e opiniões daquele que transmite a mensagem. Lembrando que a mensagem não precisa ser facilmente entendida nem clara. E vamos ver a presença do eu. Lembram que eu falei da função referencial que não existe expressão nenhuma, que é na terceira pessoa. Aqui a função emotiva é o contrário. Nós já temos a presença do eu, ou seja, texto em primeira pessoa, de onde o emissor vai demonstrar suas emoções, seus sentimentos e opiniões. Vemos aí uma ilustração de medo, raiva, alegria, nojinho, tristeza. São as emoções básicas dos seres humanos. Característica da função emotiva. Primeiro, discurso. A presença da primeira pessoa, eu, por ser um texto pessoal e subjetivo. Pontuações. Presença de pontos de exclamações e reticências. Eles acentuam o aspecto emotivo.
Interjeições. Presença das interjeições usadas para enfatizar o discurso. A função emotiva é encontrada em diários, memórias, poemas, depoimentos, entrevistas, autobiografias e música. Veja alguns exemplos de função emotiva. Uau! Eu venci! Eu sou demais! Consegui aprovação! Ninguém me segura! É um rapaz que está demonstrando aqui os seus sentimentos pelo feito dele, que ele está se sentindo invencível. Tá? Preste atenção logo no início do balãozinho aí, que nós temos o AU. O AU é uma interjeição. Tá? E logo em seguida nós temos um ponto de exclamação, que vira nas características. Eu venci. Olha a palavra eu aí na primeira pessoa do singular. Tá? Eu sou demais, ponto de exclamação. Consegui a aprovação, ponto de exclamação. Ninguém me segura, reticências e ponto de exclamação. Esse tipo de pontuação, a exclamação, ela sempre vai aparecer depois de uma grande emoção numa fala de um personagem. Tá certo? Função emotiva da linguagem é essa aí. Música Emoções de Roberto Carlos é outro exemplo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para você e as mesmas emoções sentindo. Olha lá que linda canção do nosso rei Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, olha, o euzinho já demonstrando a primeira pessoa. Eu vivo também demonstrando a primeira pessoa. Momentos lindos, olha, momentos lindos de emoções. O nome da canção já está dizendo emoções. Função apelativa da linguagem ou conativa. Função apelativa ou conativa. A função conativa ou apelativa é centrada naquele que recebe a mensagem ou receptor. Lembra que eu falei na função emotiva? É centrada no emissor. Agora, a apelativa é centrada no receptor. É aquela pessoa que recebe a mensagem. A atenção é voltada para influenciar, afetar quem recebe a mensagem. Ou seja, o objetivo de convencer, dar ordem ou conselho. Olha aí o nosso amigo. Não, cara, não faça isso. Toda vez que se emitir uma frase desse tipo, nós estamos exercitando a função apelativa da linguagem. Nesse caso, de estar dando uma ordem para alguém, está tentando convencer alguém a não fazer alguma coisa. Característica da função apelativa da linguagem. Discurso. Presença da segunda ou da terceira pessoa, tu e você. Vamos relembrar aqui, função referencial. Presença da terceira pessoa, aquela do jornal de informação. Função emotiva, presença da primeira pessoa, eu, que transmite emoção. A função apelativa, já temos a segunda pessoa ou a terceira pessoa, que seria o tu e você. Imperativo. Para afetar o outro é usado o verbo no modo imperativo. O que são verbos no modo imperativo? São aqueles verbos que indicam ordem, pedido, tá? Conselho, súplica. Vocativo. Vocativo é um chamamento, presença de vocativo para direcionar a mensagem. Exemplo, Marcos, faça sua atividade. A palavra Marcos, que está entre vírgulas, é um vocativo, é um chamamento. Tá? Pontuação. Presença de pontuação com exclamação. A função conativa é encontrada em propagandas, sermões religiosos, horóscopos, discursos políticos, publicidades, livros de autoajuda. Tá? Porque isso aí todo nós estamos falando de discurso político. O discurso político, ele tenta convencer o eleitor a votar no político. As propagandas também convencem as pessoas a comprar. Então, a função apelativa, ela tem essa função de apelar, já está dizendo o nome, e influenciar o receptor a fazer alguma coisa. Temos aqui alguns exemplos que eu peguei para vocês. Me joga na parede e diz que me amam.
Aí nós temos aí uma tinta que está fazendo um jogo de palavras, mas me joga na parede, diz que me ama. Nós temos os verbos aí no imperativo, joga e diz, tá? Que são características da função apelativa. Compre batom, compre batom, compre batom. Isso aí foi uma propaganda da Garoto que foi feita há alguns anos atrás. Tipo assim, tá tentando influenciar mesmo o receptor a comprar o batom, né? Temos aqui ao lado um panfleto sobre doação de órgãos. Seja um doador de órgãos, avise a sua família. Seja um verbo no imperativo, tá? Tá pedindo, avise a sua família. Avise também um verbo no imperativo, tá? Tá dando um conselho, na verdade, fazendo um pedido. Tem outras frases aqui embaixo. Venha aproveitar as ofertas imperdíveis. Acredite na mudança, vote em mim. Jogue lixo na lixeira. São todas frases imperativas, são todas frases que fazem parte da função apelativa da linguagem. Nós temos aqui um ursinho lindo, maravilhoso, engraçadinho. Nele está escrito: me ame, me beije, me abrace, meu amor. Tá? Até a próxima aula seguiremos com outras 3 funções da linguagem que estão faltando. Até a próxima. Fiquem com Deus.